Tem uma outra pergunta, aproveitando esse gancho, que é sobre o Egito. Aquelas pirâmides lá são incríveis. É verdade que lá tem muita coisa misteriosa ainda. Tem um amigo meu que foi para lá e disse que tem coisas inexplicáveis. O tamanho daquelas pedras serem transportadas é coisa assim que a gente não consegue, conceber na nossa geração. Não. Imagina há quantos centenas e milhares de anos que foram feitas. Tá? Qual é a explicação para isso, Luciano? A história do Egito é outra coisa bombástica ainda. Até foi muito perguntar. O Egito... Aquelas pirâmides não são do Egito, elas são anteriores ao Egito. O Egito teve a Atlântida, né? A Atlântida era uma ilha mais ou menos no meio do Oceano Atlântico. E a Atlântida ia ser afundada. Então, os sacerdotes já sabiam que ia ser afundada. Então eles pegaram os barquinhos deles, os mais espertos, fugiram, um para o Egito, um para a Grécia, um para os Estados Unidos, outro aqui para o Brasil e mais um outro lá para os lugares. Eles fugiram, um desses barquinhos foi lá para o Egito e lá começou a civilização egípcia lá. Mas já estavam lá as pirâmides, elas já estavam bem anterior. E aí começou toda a história egípcia, que era uma continuidade da Atlântida. Então essas pirâmides, elas não têm essa data que eles falam de 4, 5, 6 mil anos, 10 mil anos. Elas têm muito mais, elas têm, são do tempo ainda talvez até da Lemúria, elas são muito mais antigas, né? E elas foram criadas por seres alienígenas, pelos Anunnakis que vieram à Terra, e eles tinham tecnologia para levitação das pedras, transformando ela como se fosse um barro, né? E elas eram transportadas por som. Eles vão emitir uma frequência sonora, até eles conseguem reproduzir isso. Até eu vi um aparelhinho que a pessoa botou um alto-falante, uma pedrinha bem pequena ali, e botou uma determinada frequência, tem que ser exatamente, a pedra levitou, né? E aí ele trocou a frequência e ela caiu. Então elas eram levitadas por som, por alto-falantes mesmo. Ou só assim que eles conseguiam mesmo transportar. E eles montavam e empurravam com a mão, botavam lá e moldavam como se fosse um barro. Então teve participação dos seres humanos ali, mas foi uma tecnologia alienígena que naquela época, acreditamos que pode ter até 1 milhão de anos isso, né? É muito antigo. E muitos fortes e outras coisas atuais que o pessoal diz que foram os portugueses que fizeram, né? Até no Brasil, não eram também de civilizações muito anteriores e que foram tomados pelos que vieram depois. Então os egípcios tomaram aquelas pirâmides, tanto que elas são bem diferentes das construções egípcias, né? E a história é muito comprida. Eu tenho até fotos, eu tenho até um vídeo, quem quiser mais, eu tenho na internet um vídeo sobre isso no canal Ensinamentos Terra de Aquário. Aliás, eu tenho 2 vídeos sobre a esfinge e sobre a pirâmide, né? Tá lá, quem quiser procura no playlist lá, esfinge, pirâmide, tá no meu canal, né? Tenho bastante fotos e coisa muito legal. Bom, Luciano, vamos para a próxima. Nós estamos na 6ª pergunta agora. Então, eu queria que tu tomasse um gole de vinho, porque eu sei que tu já vem assim preparado, assim, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Quero que tu deguste essa pizza que tá maravilhosa. Eu já comi 2 fatias. Tem guardanapo aqui. Aquela margarita foi feita exclusivamente para ti. Eu não quero sujar muitas mãos, mas eu vou Pode pegar os guardanapos aqui. Fica bem à vontade, tá, Luciano? Bom, o pessoal está pedindo aqui, não para de chegar pergunta no grupo também, tá, Luciano? O pessoal está conseguindo selecionar ali, muita gente comentando ao vivo, tá? Mas o pessoal quer falar que estão pedindo aqui para você falar quem são essas culturas que deixaram monumentos misteriosos na Terra, como os maias, os incas, os astecas, de onde esse povo veio. É um gancho exatamente da pergunta que tu estava falando aí agora, da resposta, né? Da Atlântida. A Atlântida afundou há 11.500 anos atrás, né? Mas isso foi o último afundamento, ela teve 3 afundamentos. O primeiro afundamento foi 1 milhão de anos atrás, afundou uma grande, depois afundou mais um pedaço, 500 mil anos, e o último afundamento, que é a ilha de Poseidon, que é onde é o Triângulo das Bermudas hoje, Fernando de Noronha, o Triângulo das Bermudas era chamada Ilha de Poseidon, afundou. Quando essa última ilha afundou, a 11.500, o pessoal fugiu para Egito, para Grécia, para os Estados Unidos, para os maias e astecas, né? E para o Brasil. E aí os maias começaram lá, mas já existiam muitas, os maias não chegaram lá e construíram aquilo tudo, já existia muita coisa lá, né? Então, assim, os maias e outros povos, eles se apossaram porque era uma coisa que já estava ali, né?
Os maias não teriam condições de construir aquelas pedras lá, né?